Então, Apocalipse, antes de mais nada, a gente precisa entender que ele é mesmo considerado por todos os comentaristas o livro mais difícil da Bíblia, porque ele é cheio de simbolismos, né? Tem muito simbolismo, muita linguagem simbólica. Só que, mesmo sendo um livro difícil, William chegou também, boa noite. Mesmo sendo um livro difícil, ele é para a gente estudar assim, né? Para a gente se interessar em estudar o livro, né? Inclusive porque lá no último capítulo de Apocalipse, Apocalipse 22, o verso 10 fala assim: então me disse, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. O anjo que estava falando com João falou assim para ele: não cele, não esconda, não deixe como palavras proibidas. É para todo mundo saber, para todo mundo ler, para todo mundo tentar entender, né? Então não é para esconder. Tanto que o nome do livro, Apocalipse, significa revelação em grego. O desejo de Deus foi revelar para a gente mesmo o que ia acontecer no nosso planeta, né, com a nossa espécie, no fim dos tempos. Então é para a gente ler e entender e saber, tá? Apesar disso, a gente precisa ter consciência que provavelmente a gente não vai conseguir entender completamente enquanto essas coisas não acontecerem, né? Mas mesmo assim, a gente precisa ter uma postura parecida com a postura de Simeão, né? Não sei se vocês lembram de Simeão, que aparece lá em Lucas 2, para que quando essas coisas que estão profetizadas em Apocalipse acontecerem, a gente consiga reconhecer o que está acontecendo e identificar, isso é aquilo que está escrito ali em Apocalipse, né? Então, dá uma lida aqui rapidinho no que aconteceu lá que eu estou falando de Simeão, né? Lucas 2, a partir do verso 25, fala assim. Isso foi um pouquinho depois do nascimento de Jesus, né? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Então, ninguém falou para Simeão: esse aqui é Jesus, esse aqui é o Cristo. Mas ele sabia, o Espírito Santo revelou para ele, né? Então, se a gente deixar as palavras de Apocalipse penetrarem na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, a gente pode pedir a Deus e ele vai dar isso para a gente, discernimento, quando essas coisas acontecerem, para que a gente possa reconhecer. Porque o maior interesse de Deus é que a gente seja salvo e que nada sirva para nos enganar, nos afastar dele. Então, se a gente pedir e confiar, Deus vai mostrar para a gente o que está acontecendo, que foi de fato previsto ali no livro de Apocalipse. Tá? Então, que a gente tenha essa postura de Simeão, conhecer para poder reconhecer quando acontecer. Tá? Outra coisa interessante é que esse livro não é só um livro para despertar curiosidade na gente, né? Não é só para saber quando as coisas estiverem acontecendo. Mesmo que essas coisas, porque a gente não sabe, né, quando é que essas coisas vão acontecer. Pode ser que seja, por exemplo, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, 50 anos, daqui a 100 anos. Se for, ou mais, né, não sei. Né? Eu, pessoalmente, acho que não vai demorar tanto assim. Mas mesmo que demore, e toda a nossa geração já tenha morrido quando essas coisas acontecerem, o livro de Apocalipse tem uma função muito importante para as pessoas que não vão ser testemunhas oculares desses eventos todos. É uma coisa que está lá no capítulo 1, no verso 3. Está escrito assim, ó.
Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ele traz, de fato, felicidade, né? Bem-aventurança. Por que eu estou falando isso? Porque nessa nossa vida, a gente passa por momentos muito, muito difíceis, né? E alguns são realmente momentos que a gente acha que não vai conseguir suportar, né? Mas quando a gente lembra que Apocalipse mostra o controle absoluto de Deus sobre toda a nossa história, e que as coisas que estão acontecendo, por mais tristes e sombrias que sejam, né, e as que vão acontecer, que ainda vão ser piores ainda do que o que tem acontecido atualmente, vão ser piores do que o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, com a perseguição aos judeus e tantos outros povos, né? Quando a gente lembra desse controle que Deus tem e que o final da história vai ser feliz, a gente encontra consolo, sabe? Isso é muito importante para nós. A gente precisa ler, precisa ouvir, precisa guardar. Guardar significa obedecer, viver de acordo com isso, inclusive porque tem mandamentos aqui, né? Se a gente lê, por exemplo, o início do livro, quando tem no capítulo 2 e no 3 as cartas, né? 7 cartas às 7 igrejas, essas igrejas somos nós, né? E tem mandamentos ali de Jesus para nós, né? Então, se a gente lê, conhece e obedece, né, a gente é feliz, a gente encontra consolo, mesmo em meio a toda essa tribulação, né? Tá? Então, quando a sua carga for grande demais, lembre disso, lembre de Apocalipse, leia, se console com isso. Eu não sei se você já ouviu falar de Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um teólogo alemão na época do nazismo, né? E uma parte da igreja cristã alemã apoiava Hitler e outra parte conseguia ver os erros dele. E Dietrich Bonhoeffer fazia parte dessa igreja que via os erros enormes, estrondosos de Hitler. E ele acabou sendo preso, né? E enquanto ele ficou preso, ele foi preso e pouquinho antes da guerra acabar, ele foi morto por ordem direta do Hitler, né? Mas enquanto ele estava preso, ele se consolava lendo 2 livros da Bíblia em especial. O livro de Salmos, que é um livro que todo mundo conhece como um livro que consola mesmo a gente, e o livro de Apocalipse, né? Justamente por causa disso, né? Então lembre-se, a vitória final, mesmo que não pareça, a vitória final é de Deus, é do seu Cristo, né? Do nosso Senhor Jesus. Nunca esqueça disso, tá? Outra coisa é que o livro de Apocalipse, apesar de ser um livro que fale do juízo de Deus, da ira dele, né, da vingança dele contra aqueles que o odeiam, ele é um convite para as pessoas que quiserem mudarem de lado. Olha o que está no capítulo 22, no verso 14. Eu acho isso bonito demais, né? Ele não precisa ser um livro que cause medo na gente, né? Se ele está causando medo na gente, é porque a gente está do lado errado ainda. Mas não precisa, porque o verso 14 fala assim: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Aí você poderia até perguntar assim: mas o que isso tem de convite? É o tempo do verbo. Ele não fala assim, felizes os que lavaram as suas vestes. Ele fala, felizes os que lavam. Então é um convite que ainda está valendo para quem ainda não lavou, sabe? Enquanto a gente estiver vivo, enquanto Jesus não voltar, esse convite para a gente lavar as nossas vestes continua valendo, né? Para que a gente possa ter direito à árvore da vida e entrar na Nova Jerusalém pelas portas.